Olá, professores, eu sou a Fátima, pedagoga, e eu quero falar para você hoje sobre a introdução da cultura escrita para as crianças. Na verdade, as crianças amam escrever, não importa a idade. Não importa se elas estão lá no maternal, se estão no primeiro, segundo, terceiro período, não importa. O que importa é que elas querem ir para a escola, a primeira coisa que elas pensam é em pegar um lápis e escrever, porque elas imitam, elas querem imitar o pai, a mãe, alguém que ela vê escrever. Afinal de contas, aliás, nem é imitar o pai e a mãe, porque eu dificilmente vi pai e mãe escrevendo. Hoje em dia eu vejo pai e mãe digitando. Mas tudo bem, a ideia que a criança tem, a concepção que a criança tem de escola é chegar na escola e escrever, né, ou colorir. Então, eu não vou questionar essa questão de, não vou colocar aqui a questão de quando você vai iniciar, porque não é isso que eu vou colocar hoje. Eu vou colocar quando você inicia a criança no mundo da escrita. Aí, o que acontece? Quais são as fases, né? Quais são os passos que você deve priorizar? Depois de você trabalhar com a criança, não é, a parte psicomotora dela, além de você trabalhar com ela, fazer trabalhos concretos com ela, né, de colagem, de várias situações de trabalhar com massinha, trabalhar no pátio, várias situações, mas não é trabalhar, por exemplo, você vai iniciar o processo e começa a trabalhar no outro dia, não. Isso se é processo, tem que ser lento e tem que ser consistente. Porque às vezes o professor pensa assim, eu vou começar a introduzir para as crianças o alfabeto dentro da escrita. Porém, vai lá, começa com a letra A, põe as crianças andando na letra A, pede as crianças para desenhar lá no pátio a letra A, enfim, faz várias atividades que ele chama de atividade lúdica e concreta, e depois vai direto para o papel. E não continua fazendo esse tipo de atividade com as outras letras e nem tampouco prepara as crianças com mais tempo para esse objetivo. Por quê? Eu entendo que tem professor que fica com ansiedade, doido para iniciar esse processo de escrita. Por quê? Na verdade, venhamos e convenhamos aqui para nós, esse processo de escrita, para alguns professores é mais fácil, porque põe as crianças escrevendo e ele fica lá, às vezes, sentado ou fazendo qualquer outra coisa, ou analisando caderno de criança, ou fazendo qualquer outra atividade. Porém, isso eu estou falando de alguns, nem todos, tá? Mas isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar bastante, porque iniciar esse processo de escrita, a gente tem que primeiro trabalhar com as crianças. Por quê? Para que a gente escreve? Para quem a gente escreve? Não é? A escrita serve para quê? Muito antes de você começar a trabalhar esse processo de aquisição da escrita com a criança, você precisa trabalhar com as crianças o porquê da escrita. As crianças querem saber, precisam saber, porque, na verdade, elas perguntam, né? Para que serve a escrita? Para que a mamãe escreve, por exemplo, na hora de ir ao supermercado, como fazer a lista de compras? Por que quando você vai ao médico, geralmente o médico escreve a receita? Porque tem médico ainda que escreve a sua receita, ainda mais na rede pública, e na maioria das vezes acontece isso. Por que a professora escreve lá no seu registro, lá no seu diário de classe, ela faz algumas anotações? Para que serve essa escrita? E por que a gente aprende a escrever? São perguntas que nós precisamos fazer com as crianças para elas entenderem que a escrita tem um objetivo. A gente não aprende a escrever simplesmente por escrever, não. A gente aprende a escrever porque a gente precisa fazer alguma coisa com essa escrita. E essa escrita, ela existe para quê? Para a gente comunicar, para a gente expressar,
aquilo que a gente está sentindo, para a gente falar aquilo que a gente precisa falar através da escrita para alguém, para a gente falar, por exemplo, eu quero escrever um poema, eu sei escrever e vou escrever um poema. Eu quero mandar um recado para alguém, eu não tenho como falar com essa pessoa pessoalmente, ou não tenho como mandar um WhatsApp ou uma mensagem por aqui, eu mando um bilhete, não é? Eu escrevo para comunicar. Agora, quando eu escrevo, quem é que tem que entender o que eu tenho que escrever? Quem é que precisa entender a minha escrita? Sou eu ou quem recebe o que eu estou escrevendo? Ah, é quem recebe, porque eu estou comunicando com aquela pessoa, certo? E se eu estou comunicando com aquela pessoa, eu tenho que escrever de forma que a outra pessoa vai entender aquilo que eu estou escrevendo, não é verdade? E como que ela vai entender aquilo que eu estou escrevendo? Ela vai entender a partir do momento que quando eu escrevo de forma correta e eu escrevo de forma legível. O que vem a ser legível? As letras precisam ser legíveis, elas precisam ser bem traçadas, porque a pessoa que vai ler, ela precisa entender o que eu estou escrevendo. Então, professor, quantas vezes eu já recebi no meu consultório crianças que escrevem e não sabem ler o que escreveu, não porque não sabem ler, porque acontece isso muito, crianças copiam com a letra perfeita, mas não leem. Aí já é uma outra situação. Mas eu também recebi crianças que escrevem, depois tem dificuldade de ler porque não consegue ler o que escreveu. Por quê? Ela não sabe o que é haste alta, o que é haste baixa. Ela aprendeu a escrever as letras em bastão em uma única linha. Então, quando ela foi fazer a transposição, a professora foi trabalhar com ela a transposição da letra bastão para letra cursiva, ela fez confusão, porque ela escrevendo numa única linha, aí ela não sabia o que era utilizar as três linhas para a haste alta e a haste baixa. Outra coisa que eu percebo, e mediante pesquisa que nós fizemos, 80% das crianças, quando chega lá no quarto, quinto ano, elas diminuem, a tendência delas é irem diminuindo a letra. E crianças que chegavam até a mim no consultório, elas pegam a haste alta e a haste baixa, pertenciam ao mesmo nível, à mesma linha. Porque elas não aprenderam e não entenderam, não assimilaram que a haste alta vai para cima daquela linha e a haste baixa vem para baixo. Para elas ficavam todas no mesmo nível. Isso por quê? Aí eu fui fazer a pesquisa de como elas iniciaram o processo da aquisição da escrita. Lá no início, elas começaram sendo trabalhadas com apenas uma linha. E depois, quando foi fazer a transposição para a letra cursiva, elas não conseguiam fazer essa assimilação. Isso não vou falar que acontece com todas as crianças, mas algumas crianças, sim, com algumas crianças isso acontece. Aliás, com a maioria delas. Outras crianças já são trabalhadas em casa, os pais ajudam, ou mesmo conseguem fazer essa diferenciação. Mas a maioria delas, quando chega no quinto ano, elas vão diminuir. Porque, na verdade, a tendência delas é irem diminuindo a letra. E o objetivo dessas crianças é o quê? Fazer com que as letras de haste alta e haste baixa tenham essa diferenciação, mas elas não conseguem. Então, e outra, interessante que tem criança, mesmo escrevendo de forma ilegível, elas entendem o que elas leem, elas escreveram e leem o que elas escreveram. Mas a gente, o interlocutor não consegue entender
E, no entanto, tem crianças que não conseguem nem entender o que ela mesma escreveu. Quando ela vai ler uma palavra com haste alta e haste baixa, ela não consegue ler. Preste atenção nisso que eu estou te falando. É muito interessante a gente observar isso. Por isso que eu tenho muito cuidado até para falar isso. E justamente, mediante a várias pesquisas, eu cheguei à conclusão de que é importante demais a gente iniciar esse processo com muito conhecimento, com muito cuidado, com muito carinho. E iniciar conhecendo até mesmo como funciona isso no cérebro da criança, né? Como a criança pensa essa escrita, como a criança pensa esse processo, para que você construa de forma segura o seu trabalho. Para que você construa de forma segura esse momento tão importante da aquisição da escrita. Uma coisa você também não pode deixar de lembrar. A criança, primeiro, ela lê, depois ela escreve. Então, vamos iniciar. Porque esse momento, o que eu estou fazendo? Eu quero que você perceba como que nós começamos o trabalho com as crianças. No início, a gente não preocupa com a questão da linha no caderno. No início, você vai trabalhar com as crianças. Vamos partir do princípio que você trabalhou com a criança já lá na área, ou já fez atividades psicomotoras com as crianças, e ela já desenvolveu e já esteja desenvolvendo esse processo. E agora você vai estar introduzindo de uma forma sistemática a cultura escrita com as crianças. Então, a aquisição da cultura escrita com as crianças. Então, veja bem, eu sugiro para vocês não usarem um caderno com pauta. Se você for usar o caderno com pauta, eu penso que a criança já vai estar preocupada em estar usando a pauta. Então, primeiro, vamos usar um caderno sem pauta com a criança. Tanto é que esse caderno sem pauta, o objetivo dele é para isso mesmo, tá? É para você trabalhar e a criança ter o espaço, ter a tranquilidade de apenas aprender o traçado da letra. Porque esse traçado da letra, principalmente a letra de forma, ele é muito simples. Mas é simples para nós. Mas para a criança ele costuma ser um pouco complicado. Mas mesmo assim, se ela está sendo bem trabalhada, se ela foi bem trabalhada lá na educação infantil, ou se ela foi bem trabalhada antes de iniciar o processo, aí vai ser tranquilo. Mas ele é mais simples e mais fácil, né, do que a transposição da letra cursiva. Eu sugiro que antes de você passar para a letra cursiva, a criança passe por esse processo. Não é que você não vá mostrar para ela os 4 tipos de letra, outros tipos de letra, porque é bom que ela conheça vários tipos de letras, porque ela convive com isso na sociedade. Mas na hora da escrita, dessa aquisição, o mais simples, o aconselhável por todos os escritores, é a letra bastão. E a letra bastão, e você pode ver que ela tem uma técnica para a criança, para ser introduzida para a criança. Então aqui eu fiz um alfabeto. Nesse alfabeto, olha bem, a criança ela tem até o direcionamento. Tem vários livros didáticos que mostram o direcionamento de cada letra. Então, professor, não é deixar a criança escrever de qualquer jeito. Tem criança que começa de baixo para cima, de cima para baixo, de esquerda para direita. Não! Vamos trabalhar com as crianças com calma, com tranquilidade, observando cada traçado, observando cada atitude das crianças, para que a gente possa passar e fazer com que a criança aprenda de forma correta.
Depois que você trabalha, mostra para as crianças, você vai trabalhar letra por letra. Ao trabalhar letra por letra, ainda no caderno sem pauta, você pode trabalhar o traçado especificamente. Isso aqui eu fiz até à mão. Mas você pode até fazer para render, para adiantar para você, você pode imprimir as letras e colar no caderno sem pauta. E aqui você pode colocar também, né, a seta para que a criança veja. Olha bem a importância de você brincar com a criança lá com seta. Brincar com a criança lá direcionar com seta para a criança achar o tesouro perdido. Não é? Olha aqui, aonde vai cair. Quando você brinca com a criança, fazendo uma atividade para que a criança ela caminhe sobre a seta, ela vai para a direita, ela vai para a esquerda, ela vai para cima, ela vai para baixo. Olha onde vai cair, tá? Na escrita também. Então, veja bem, toda vez que você faz determinadas atividades no pátio, que seja na sala, né? Você está brincando com a criança e põe seta em vários lugares, inclusive eu quero deixar uma observação. Não coloque seta para as crianças assim, em lugares altos, mas na altura delas, tá? De repente você tem uma escola que dá para você, por exemplo, colocar seta na altura da parede, que vai indicar onde é a secretaria, onde é a entrada, a saída. Então coloque na altura delas. Por quê? Para elas perceberem, para elas verem onde está caminhando, ou então no chão, né? Pede a direção da escola, ou reúne e faça um planejamento para pintar essas setas. Aonde vai cair? Tá? Na aquisição das escritas. E lá na matemática, em outros conteúdos que você vai trabalhar. Então, com a seta, a criança vai entender que, se você já trabalhou antes, a criança vai entender que aqui, essa seta está indicando que ele vai começar daqui para cá. Quando chegar aqui, ela vai descer. E esse traçado vai sair daqui, ó, da esquerda para a direita. Então, o que eu falo para você? Você pode fazer várias atividades com a letra A nessa folha. Por exemplo, tem coleguinhas, ou às vezes tem algum colega que tem um nome que começa com a letra A, não é? Pede a criança para escrever, você nem precisa nem de mimeografar, de xerocar ou fazer qualquer coisa do gênero. A criança vai criar. Na sala tem algum objeto que comece com a letra A? Olha, comece ou inicia com a letra A. Quem vem primeiro, né? Quem vai começar com a letra A? Do alfabeto, qual é a primeira letra do alfabeto? Eles vão olhar no quadro lá ou na parede, é a letra A. Então, qual é a primeira coleguinha, qual é o nome do coleguinha que começa com a letra A? Fulano. Ela está no primeiro lugar da fila? Gente, tá aí a matemática, tá? Porque precisa de você pegar e colocar matemática, primeiro, último. Não, você está trabalhando com as crianças da mesma forma. Então agora você vai pegar qualquer primeira coleguinha cujo nome está lá. Por que o nome dela está lá? Porque qual é a primeira letra do alfabeto? A. Nós estamos colocando em ordem alfabética o nome dos coleguinhas. Qual é o primeiro nome que tem a letra A, que faz parte da primeira letra do alfabeto? É a Ana, ou é a Amália, aí coloca o nome, aí quem sabe escrever, quem vai escrever o nome dela? Escreve do jeito que eles quiserem. Ou, vamos desenhar o nome da nossa. E aí, professor, ao invés de você usar esse caderno sem pauta, apenas para ficar colando folhinha, deixe que a criança produza o seu próprio material, entende? Olha, o pai, a mãe, ou quem quer que seja, vai se sentir muito mais feliz e satisfeito de ver que a criança está produzindo o seu material. E olha, esse aqui vai ser um portfólio para a criança
e para os pais perceberem a evolução da escrita das crianças. Você também vai ter oportunidade de acompanhar a evolução da escrita das crianças por esse material, que é um material simples e que você mesma pode construir. Tá? Não precisa de você ficar preocupada, que eu vou ter um portfólio. Tá? De repente, um caderno sem pauta vai ser esse portfólio que você vai construindo com as crianças. Portanto, é um caderno que você pode deixar na sala de aula. E dentro da sala de aula você vai trabalhando com isso. E o dever de casa? O dever de casa, o que você pode fazer? As crianças podem pesquisar no quarto, na sala, na cozinha, na geladeira ou em qualquer lugar da casa dela. Qualquer objeto que comece com a letra A. E deixe que elas escrevam, tragam da sua casa ou o objeto para você escrever aqui, ou uma figura, ou um rótulo que tenha um nome que comece com a letra A. Você está trabalhando matemática? Tá. Não é? E você está trabalhando... Quer ver como que você pode fazer um gráfico bacana aí? As crianças trazem, por exemplo, rótulos, vários rótulos de alguma coisa que ela acha em casa com objetos ou nomes ou qualquer coisa, o rótulo que comece com a letra A. Então, se ela trouxe lá nome de algum produto que comece com a letra A, você vai ver o que elas trouxeram. E quem trouxe o mesmo rótulo? E quem trouxe rótulos diferentes? Quem trouxe produtos diferentes? Produtos que pertencem à mesma, que seja a mesma família, ou que seja a mesma ordem semântica, não importa. Produtos que pertencem ao mesmo grupo, ou que sejam alimentos, ou que seja material de limpeza, ou que seja higiene. Então, você vai e faz uma seleção com as crianças. Olha, aqui, 3 crianças trouxeram produtos de higiene. 4 crianças trouxeram produtos alimentícios. 5 crianças trouxeram nome de animais, figuras de animais. Então, você vai fazendo agrupamento com com aquilo que as crianças trouxeram. Gente, é muito mais importante do que você mandar uma folha para as crianças que escreveram dentro de casa, fazendo. Por quê? Elas vão trazer aquilo que não precisa de pai, não precisa de mãe, não precisa de ninguém ajudar. Elas vão trazer o material, aquilo que você pediu, e vão ser valorizadas porque elas vão fazer aquilo que elas conseguiram fazer. Aí você vai falar o seguinte: mas assim não vai fixar a escrita. Vai fixar, porque se elas quiserem escrever, elas vão escrever. Outra coisa, a gente tem que pensar naquelas crianças, eu estou falando principalmente pelas aquelas crianças que não tem ninguém para ajudar em casa. Tá? E as crianças que têm pessoas que ajudam em casa, elas vão além disso, elas vão além, por quê? Porque você nem precisa mandar. Chega lá, ela, além de escrever o nome, cola na folha, cola no papel, cola no caderno, ainda escreve o nome, ainda traz mais coisas. Então, a gente tem que pensar o seguinte: quem vai além, vai além. Com você ou sem você, ela vai além. Mas nós temos que pensar também nas crianças que precisam de ajuda, precisam que você busque também. Entendeu? Aí você vai trabalhando com as crianças, não esquecendo de trabalhar com elas primeiro, não é? A coordenação motora grossa, a coordenação motora fina, tudo isso, gente, vai chegar na escrita. Tudo isso. Quando você fala da seta, quando você brinca com as crianças de maré, quando você vai brincar de caça ao tesouro e leva a seta. Gente, não deixa isso apenas para escrita. Vai brincando com as crianças lá na educação infantil, lá no terceiro, as crianças de 3 anos, crianças de 4, vai brincando. Porque todas as brincadeiras levam aonde? No processo de leitura e escrita. Vai chegar lá. Aí você chegou ao momento em que você vai fazer essa transposição. Agora, levar as crianças para escrever
no caderno de pauta, com pauta. Agora eu coloquei duas situações aqui. Esse caderno com pauta, eu fiz desordenadamente e mais organizado. Esse aqui, suponhamos que a criança foi falando, eu fui escrevendo, não é? E você vê que a criança, ela precisa de ter uma organização. Você precisa ter organização ao escrever para facilitar a leitura da criança. Agora veja bem, mas antes disso, eu quero mostrar para você como foi que eu fiz essa escrita. Olha bem, usando as 3 linhas. Esse caderno aqui é um caderno cujo nome é Ali Bombom. Nem todos os cadernos que o professor pede para comprar é o Ali Bombom. Por quê? Ali Bombom, gente, é a marca que é vendido pela Sul-América. Os outros cadernos, eles copiaram desse caderno. Esse aqui é o original, o Ali Bombom. Agora, tem gente, infelizmente, tem professor que pede um caderno desse, que é caríssimo, para colar a folha. Ao invés do professor tirar um tempo e fazer isso aqui no caderno Ali Bombom, porque a criança vai perceber para que servem as linhas, para que servem os números. Olha aqui, quem idealizou esse caderno foi a Maria José, de Belo Horizonte. Em 2006, eu fazendo um congresso, participando de um congresso lá em Belo Horizonte, eu conheci esse caderno. E desde então, eu sinceramente divulgo o caderno porque para mim foi um achado. E ela fez, são 3 modelos. Um dos modelos é o sem pauta, que é o sem pauta é o azul, tá? Que é esse aqui. Que tem outras marcas mais baratas, mas eu tô falando porque achei a ideia super legal. O verde, esse aqui, e tem o vermelho. Esse verde, quando você passa a ensinar a criança a escrever na pauta, sai do caderno sem pauta para o caderno com pauta, você vê que ele tem, ó, o número 1, o 2 com círculo e o 3. E você vai trabalhar com mais tranquilidade, com mais facilidade na hora de você fazer a transposição da escrita. Olha aqui. A criança, olha, você vê que a letra bastão, né? Que o ideal seria essa daqui. A letra bastão não tem haste nem para cima e nem para baixo, nem superior e nem inferior, tá vendo? Se ela não tem haste, foi trabalhada em 3 linhas. Geralmente, o professor que não tem acesso a esse caderno, eu, por exemplo, quando eu não tinha, o que eu fazia na minha turma? Eu marcava bolinha, bolinha, xizinho, bolinha, bolinha, xizinho. E no xizinho começava a letra. Aqui já me facilitou, porque no 2 eu começo a letra, né? E vou até aqui no 1. Então, nós pegamos 3 linhas, ó, 1, 2, 3 linhas. O número 3 é o espaço entre uma e outra, entre uma letra e a outra letra embaixo. Então, primeiro, não embola. Segundo, aqui a criança já vai, quando você vai fazer a transposição para a letra cursiva, a criança já sabe que ela vai sempre começar aqui no 2, nessa linha. E vai perceber que daqui para baixo, as letras de haste inferior vêm para cá e de haste superior vêm para cá. Se você pegar o caderno de uma criança que começou a escrever dessa forma, usando as 3 linhas, e hoje ela já está no 3º e 4º ano, você vai ver a diferença da letra e a forma dela entender essas hastes é completamente diferente de crianças que apenas utilizou uma linha para fazer a letra de imprensa maiúscula. Então, essa forma
facilita o entendimento das crianças a hora de fazer a transposição da letra cursiva, letra de imprensa maiúscula para a letra cursiva, tá? Eu estou falando que eu tirei isso por achismo? Não. Isso foi uma pesquisa que foi feita e hoje eu falo de resultados. Resultados. Então, é importante a gente entender que a gente aprende fazendo, a gente aprende achando, né? Mas a gente aprende com quem já fez e com quem chega perto de você com segurança e vai falar: eu fiz isso porque eu fiz uma pesquisa assim, assim, sabe? E cheguei a essa conclusão juntamente com um grupo de pessoas. Aí eu peço a você para fazer a mesma pesquisa na sua escola. Eu peço a você para fazer a mesma pesquisa já que você, por exemplo, como psicopedagoga ou pedagoga que faz intervenção numa sala ou na sua própria casa, observe isso com as crianças. Eu atendi várias crianças, muitas crianças, dezenas de crianças com esse mesmo problema na aquisição da escrita. E isso me chamou muito a atenção. E a partir daí, eu comecei a fazer esses estudos e cheguei a essa conclusão. Tem a questão da letra cursiva. Quando a criança vai fazer a transposição da letra cursiva, aí já é uma outra questão, já é uma outra observação a ser feita. O caderno já é outro modelo, por quê? Porque aí ela precisa de mais espaço para ela visualizar as hastes superiores e as hastes inferiores. Então, é questão da gente observar e da gente fazer uma análise, e eu vou mostrar para você agora como que funciona isso. Muito bem. Esse aqui é o caderno para você introduzir a letra cursiva para a criança. É uma pena você pedir para seus alunos um caderno ali bombom, caro, e depois colocar uma folha de papel, uma folha com a letra cursiva impressa. A não ser que você pegue uma letra cursiva, né, que você tenha feito e tenha feito xerox e colado. Por quê? Porque assim a criança vai aprender. Aí, aqui eu tenho o modelo da letra, tanto maiúscula quanto minúscula. Veja bem que esse caderno é diferente. Aqui, ó, ele tem 1, 2, 3 e xizinho. Por que você usa esse caderno? Ou então você vai marcar bolinha, bolinha, ou marca para a criança lá no seu caderno, para que a criança aprenda a escrever de forma correta. Aqui tem, né, a letra A, o B, olha a haste do B. Maiúsculo e minúsculo, olha o D, a haste do B, aqui em cima. Você pode ver que essas letras aqui não tem nada embaixo, tá vendo? Mas aqui nós já vamos encontrar a letra E ao F, tá? Tem aqui embaixo, ao G. Olha aqui, J, tá? O N, olha as hastes do P, o S, olha, o T, a haste do T. Olha, o Z, por exemplo, quando a gente também escreve ele assim, maiúsculo, né? O minúsculo não. Mas em termos de letra minúscula, que tem o F que vem aqui em cima, o D, o B, o D, né? O H,
Então, a criança vai aprender a diferenciar e ela vai visualizar nesse modelo as artes tanto altas como as artes baixas. Então, gente, essa é a dica que eu tenho para dar para vocês hoje com relação à introdução da aquisição da escrita. Por quê? São perguntas que vêm para mim e que eu acho assim importantíssimo um professor saber como você vai fazer na prática isso, porque teoricamente falando, você já encontra isso. Agora, na prática, é importante você saber como isso funciona, tá? Então é por isso que eu fiz questão de gravar esse vídeo para que você para que seja assim o mais claro possível e mais prático possível para você entender, ok? Eu espero ter respondido a sua pergunta. Eu espero ter atendido a expectativa não só sua, como de outros professores que estão iniciando agora, não é, a sua carreira, e também aqueles que já estão trabalhando e que tinham dúvida de como introduzir a criança no mundo da escrita, nessa fase da aquisição da escrita, ok? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.